Livro A Chave Mestra, autor Charles Haanel, parte 4. Adjunto ao presente, lhe entrego a parte 4. Essa parte lhe mostrará porque o que você pensa, faz ou sente é uma indicação de quem você é. Pensamento é energia e energia é poder, e este é o porquê de todas as religiões, ciências e filosofias que o mundo já conheceu até agora, e que se basearam na manifestação dessa energia em vez de na própria energia. Assim, o mundo foi limitado aos efeitos, enquanto as causas foram ignoradas e mal entendidas. Por esta razão, existe o positivo e o negativo na ciência, o bem e o mal na filosofia. A chave mestra inverte o processo. Interessa-se somente em causas, e as cartas recebidas de estudantes contam histórias maravilhosas. Indicam concludentemente que esses estudantes estão encontrando a causa com a qual podem obter saúde, harmonia, abundância e qualquer coisa que seja necessária para o seu bem-estar e felicidade. A vida é expressiva e é nossa para expressá-la harmoniosa e construtivamente. Dor, miséria, desgraça, doença e pobreza não são necessárias e constantemente as eliminamos. Porém, esse processo de eliminar consiste em ir muito além, mais além da limitação de qualquer tipo. Quem reforçou e já purificou seu pensamento não necessita se preocupar com os micróbios, e quem já chegou ao entendimento da lei da abundância irá imediatamente à fonte da provisão. É assim que sorte, fortuna e destino são controlados tão facilmente como um capitão que controla o seu barco ou um maquinista que controla o seu trem. Parte 4. O seu eu não é o corpo físico. Este é simplesmente um instrumento que o eu utiliza para realizar o seu propósito. O eu não pode ser a mente, porque a mente é simplesmente outro instrumento do eu, e utilizado para pensar, raciocinar e planejar. O eu é algo que controla e dirige o corpo e a mente, algo que determina o que farão e como atuarão. Quando você compreender a verdadeira natureza do eu, gozará de uma sensação de poder que nunca antes conheceu. Sua personalidade se compõe de características peculiares, hábitos e traços de caráter. Esses são os resultados da sua antiga forma de pensar, porém não tem nada a ver com o verdadeiro eu. Quando você diz eu penso, o eu diz à mente o que pensará. Quando diz eu vou, o eu diz ao corpo físico onde irá. A verdadeira natureza deste eu é espiritual. É a fonte do verdadeiro poder que surge em homens e mulheres quando chegam a compreender a sua verdadeira natureza. O maior e maravilhoso poder que este eu presenteou é o poder de pensar, porém poucas pessoas sabem como pensar construtivamente ou corretamente. Por consequência, não conseguem bons resultados. A maioria das pessoas permite seus pensamentos vagarem em propósitos egoístas, o que resulta em uma inevitavelmente infantil. Quando a mente amadurece e entende que o germe da derrota está em cada pensamento egoísta, a mente treinada sabe que todo negócio deve beneficiar a cada pessoa conectada com a negociação, e que qualquer tentativa de beneficiar-se pela fraqueza do outro, ignorância ou necessidade do outro trabalhará inevitavelmente contra si. Isso porque o individual é a parte do universal. Uma parte não pode estar contra outra parte. Pelo contrário, o bem-estar de cada parte depende do reconhecimento do interesse comum. Os que conhecem esse princípio e o respeitam têm grande vantagem nos assuntos da vida. Eles não se vangloriam de si mesmos, podem eliminar os pensamentos vagos com facilidade, podem concentrar-se ao máximo em qualquer tema facilmente, não perdem tempo nem dinheiro em coisas que não os beneficiam. Se você não pode fazer estas coisas, é porque até o momento não fez o esforço necessário. Agora é tempo de fazer esse esforço. O resultado será em proporção exata ao esforço realizado. Uma das afirmações mais fortes que você pode utilizar com o propósito de reforçar a sua vontade e alcançar o seu poder é: eu posso ser o que decido ser.
Cada vez que você repetir, eu posso ser o que decido ser, entenda que é este eu. Procure chegar ao total entendimento da verdadeira natureza do eu. Se assim o fez, chegará a ser invencível. Isto é, contando que seus objetivos e propósitos sejam construtivos e, portanto, em harmonia com o princípio criador do universo. Ao utilizar esta afirmação, utilize-a continuamente, de manhã e de noite, e igualmente durante o dia quando pensar nela, e continue assim, até que se torne parte de você e seja um hábito. A menos que você faça isso, é melhor não começar, porque a psicologia moderna nos diz que quando começamos algo e não terminamos, ou fazemos um acordo e não o mantemos, formamos o hábito do fracasso, fracasso absoluto. Se você não pensa em fazer algo, não comece. Se começar, continue até que os céus caiam. Se decidir fazer algo, faça-o. Não permita que nada nem ninguém interfira. O eu dentro de você já decidiu. Está feito. O dado será alcançado. Já não há mais uma discussão. Se levar a cabo essa ideia, comece com coisas pequenas que você sabe que pode controlar e gradualmente aumente o seu esforço. Porém, nunca permita, sob nenhuma circunstância, que seu eu seja anulado. Verá que com o tempo poderá se controlar. Muito menos homens e mulheres já contaram o seu pensar que é mais fácil controlar um reino do que controlar a si mesmos. Porém, quando houver aprendido a se controlar, constará que o mundo interno controla o mundo externo, se fará tornado irresistível. Homens e coisas responderão aos seus desejos sem nenhum esforço aparente da sua parte. Isso não é tão estranho ou impossível como possa parecer se você se lembrar que o mundo interno é controlado pelo eu e que este eu é parte una com o infinito, a energia universal e o espírito chamado de Deus. Isto não é uma mera declaração ou uma teoria feita com o propósito de confirmar ou estabelecer uma ideia. É um fato que foi aceito pelo melhor do pensamento religioso, assim como pelo melhor do pensamento científico. Herbert Spender disse: de todos os mistérios que nos rodeiam, nada é mais certo de que sempre estamos em presença de uma energia infinita e eterna da qual precedem todas as coisas. Lyman Abbott, em um eloquente discurso ante os alunos do Seminário Teológico de Bangor, disse: estamos começando a pensar em um Deus como habituando o homem em vez de operar no homem a partir de fora. A ciência inicia a busca e se detém. A ciência encontra a energia eterna onipresente, a religião encontra o poder por trás desta energia e o localiza dentro do homem. Porém, isso de nenhum modo é um descobrimento novo. A Bíblia diz exatamente o mesmo, e a linguagem é precisa, clara e convincente. Não sabeis que sois o templo de Deus vivo? Aqui então está o segredo maravilhoso, poder criador do mundo interno. Aqui está o segredo do poder da maestria. Superar-se não significa deixar tudo. Abnegação não é sucesso. Não podemos dar a menos que obtenhamos, não podemos ser úteis a menos que sejamos fortes. O infinito não está em bancarrota, e nós que somos representantes do poder infinito, não precisamos estar tão pouco na bancarrota. E se desejamos ser úteis aos outros, precisamos ter poder e mais poder. Para obtê-lo, precisamos dá-lo, precisamos ser úteis. Quanto mais damos, mais obteremos. Precisamos nos converter em um canal através do qual o universo possa se expressar. O universo está tentando se expressar constantemente, ser útil e busca um canal através do qual possa encontrar maior atividade, na qual possa fazer mais benefício, possa dar o maior serviço à humanidade.
O universo não pode se expressar através de você enquanto você está ocupado com os seus planos e os seus próprios propósitos. Aquiete os seus sentidos, busque inspiração, enfoque a atividade mental em seu interior. Viva no conhecimento da sua unidade com a onipotência. Até que a água flua profundamente, contemple as múltiplas oportunidades às quais tem acesso espiritual pela onipresença do poder. Visualize eventos, circunstâncias e condições nas quais estar conectado espiritualmente pode o ajudar na manifestação. Aperceba-se do fato de que a essência e a alma de todas as coisas é espiritual e que o espiritual é real, porque a vida está em tudo o que há. Quando o espírito se vai, a vida se vai, está morto, deixou de existir. Estas atividades mentais pertencem ao mundo interno, ao mundo da causa, e as condições e circunstâncias que resultam são o efeito. Assim é como se você se convertesse em um criador. Este é um trabalho importante e é o ideal superior, grande e nobre que pode conceber. O trabalho se converterá em o mais importante. Os excessos de trabalho, diversão, atividade física, de qualquer tipo, produzem estados de apatia e estancamento mental. Isso torna impossível fazer o trabalho mais importante, que dá como resultado a compreensão do poder consciente. Precisamos, portanto, buscar o silêncio com frequência. O poder vem através do repouso, é no silêncio que podemos estar quietos, e quando estamos quietos, podemos pensar, e o pensamento é o segredo de toda conquista. O pensamento é um padrão de movimento e é sustentado pela lei da vibração, assim como a luz ou a eletricidade, dando vitalidade segundo as emoções através da lei do amor. Toma forma e expressão segundo a lei do crescimento e é um produto de eu espiritual, daí a sua natureza divina, espiritual e criadora. Disso fica patente que, para expressar poder, abundância ou qualquer outro propósito construtivo, as emoções devem ser utilizadas para dar sentimento ao pensamento para que tome forma. Como se pode alcançar esse propósito? Este é o ponto essencial. Como podemos desenvolver a fé, o valor e o sentimento que terá como resultado sucesso? A resposta é: com exercício, força mental que se afiança exatamente do mesmo modo que a força física, com o exercício. Pensamos algo talvez com muita dificuldade a primeira vez. Pensamos o mesmo outra vez e se torna mais fácil esta vez. E pensamos uma outra vez, então se torna um hábito mental. Continuamos pensando o mesmo e finalmente se torna automático. Não podemos evitar mais pensar nisso. Agora somos de pensamento positivo, não há nenhuma dúvida sobre isso. Estamos seguros e simplesmente sabemos. A semana passada lhe pedi para se relaxar, soltar-se fisicamente. Essa semana lhe pedirei que se solte mentalmente. Se você praticou o exercício dado a semana passada, 15, 20 minutos por dia, segundo as instruções, sem dúvida pode se relaxar fisicamente. E alguém que não possa conscientemente fazer isso rápida e completamente não é o dono de si mesmo, não obteve a liberdade, ele ainda é escravo das circunstâncias. Porém, assumirei que você já dominou o exercício e está pronto para dar o passo seguinte, que é o da liberdade mental. Esta semana, depois de tomar sua posição usual, retire toda a tensão, relaxando-se completamente. Então, solte mentalmente todas as condições adversas, tais como ódio, raiva, preocupação, ciúme, inveja, pena, doença ou desilusão de qualquer tipo. Você pode dizer que não pode soltar essas coisas, porém você pode. Pode fazê-lo decidindo mentalmente fazê-lo, por intenção e persistência voluntária.
A razão de que alguns não podem fazer isso é porque se permitem ser controlados pelas emoções, em vez de pelo seu intelecto. Porém, os que se guiam pelo intelecto obterão a vitória. Você não terá sucesso a primeira vez que for fazer isso, porém a prática faz a perfeição. Nisso, contudo, deve conseguir expulsar, eliminar e destruir completamente esses pensamentos negativos e destrutivos, porque são a semente que germina constantemente em condições discordantes do tipo da descrição concebível. Não há nada mais verdadeiro que a qualidade dos pensamentos que abrigamos em correlação com certos aspectos do mundo exterior. Esta é a lei da qual não há escape, é a lei e está em correlação do pensamento e do seu objetivo, o qual deste tempo memorial tem dirigido as pessoas a crer na providência especial. Wilmans.